Amém. Graça e paz, amados. Pastor Álvaro é uma bênção. Dizer que aprendeu alguma coisa comigo, misericórdia. O senhor é muito amoroso. Amém, amados? Boa noite, CV. Vocês estão aí? Foi bom o domingo de Páscoa? Foi? Glória a Deus. Alguém comeu ovo de chocolate? Não. Irmão, a gente é livre. Fala aí. Eu até ganhei colomba pascual essa semana. Uau. Nós somos livres, amados. Não se preocupe com isso. Meus filhos ganharam ovo também de chocolate. O que o mundo chama de ovo de Páscoa, né? E essa semana, amados, nessas épocas acontece um turbilhão dentro de mim, né? Porque muitas pessoas dizem assim, Feliz Páscoa, você recebeu essa felicitação? Levante-se, dê um sinal. Alguém chegou para você e falou, Feliz Páscoa. Você também falou isso? Mas o que é Páscoa? Nesse momento eu quero deixar bem claro para você, eu não vou falar mal de chocolate, de ovo de chocolate, não vou falar mal de coelho. O coelho não tem nada a ver com essa história que ele não bota nem ovo. Isso é uma difamação, mas ele vai se defender um dia, né? Mas não tem problema não, irmão. Nós não somos radicais a dizer assim, não faça isso, não faça aquilo. Mas nós precisamos saber o que é a verdadeira Páscoa. E para que nós saibamos o que nós estamos fazendo aqui. E hoje o culto inteiro do louvor está falando de Jesus. E Jesus é a nossa Páscoa. Na verdade, Jesus é o motivo de nós estarmos aqui, amados. Então tudo que eu vou falar hoje aqui, que o Senhor ministrou no meu coração, eu gostaria que você pegasse isso, todas as informações que eu vou passar, primeiro, você deve saber delas. Se você não souber delas todas, talvez você saiba parcialmente delas. E se você for novo convertido, talvez você não saiba dessas informações. Mas todas elas, em todos esses graus de conhecimento, eu gostaria de te convidar para que você oferecesse o verdadeiro louvor e adoração ao nosso Jesus hoje, que é domingo de Páscoa. Aliás, hoje é comemorado a ressurreição de Jesus, porque Jesus foi sacrificado na cruz na sexta-feira, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas para que nós possamos entender, nós temos bastante informações que nós vamos passar hoje, eu gostaria que você acompanhasse isso, e todas as informações que você receber, eu gostaria que você pegasse isso como elemento de adoração a Jesus e ao nosso Deus, porque a Páscoa é uma história de amor, o amor de um Deus que amou homens e mulheres que pecaram e se afastaram dele. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele providenciou recursos para resgatar novamente o homem do pecado. Na verdade, o pecado separou o homem de Deus. Então, essa história começa lá no Jardim do Éden, e você sabe disso, quando o homem pecou juntamente com a mulher, ele se afastou de Deus, e a palavra de Deus diz que o pecado gera morte. Adão e Eva não morreram imediatamente, mas naquele momento que eles pecaram, que eles desobedeceram a Deus, entrou um DNA no ser humano do pecado, e este DNA começou a gerar a morte e morte espiritual. Mas para que eles não morressem imediatamente, Deus começou a providenciar coisas que significassem o que Deus ia gerar de vida no ser humano. Então, se você for lá em Gênesis, você vai lembrar que imediatamente após Deus dar uma sentença sobre o homem e sobre a mulher,
Deus providenciou vestes de pele de cordeiro para vestir o homem e a mulher. Então houve um sacrifício em substituição àqueles que realmente pecaram. E o que nós vamos falar hoje, basicamente, são sacrifícios de substituição. Então no jardim do Éden morreu um cordeiro para que Adão e Eva tivessem roupas e escondessem a nudez deles. Depois, o outro sacrifício que nós temos, um sacrifício muito famoso, foi quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque. Mas na hora que Isaque foi ser atingido pelo cutelo de Abraão, Deus bradou do céu dizendo assim: não faça isso com o menino, porque agora eu sei que tu me amas. E no lugar de Isaque, Deus providencia um cordeiro que estava amarrado numa árvore. Então Deus tem a solução para o homem. E na verdade, aqui nós começamos a entender que o homem não consegue fazer nada para ele se aproximar de Deus. É Deus que providencia o recurso para Deus se aproximar do homem, mas ainda deixa o homem decidir se ele quer se aproximar de Deus. Aí vem a Páscoa. Mas o que é a Páscoa, pastor? A Páscoa está descrita em Êxodo, capítulo 12. E nós temos as pragas que vieram sobre o Egito. Na verdade é uma outra, muitos detalhes. Mas as 10 pragas do Egito são confrontações a deuses egípcios. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos lá na nação do Egito. Mas para que não houvesse a morte dos primogênitos do povo de Deus, os hebreus, Deus pede para que eles matem um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. E na noite anterior, eles vão aspergir, derramar esse sangue numa bacia, e depois pegar com um hisopo, com uma moita, fazer um tipo de um pincel e marcar nos umbrais das portas deles. E ali eles vão comer a carne daquele cordeiro naquela noite e preparar a bagagem para partir, porque no outro dia Deus disse que ia libertar eles. E aí, no dia seguinte, passa o anjo do Senhor sobre a nação do Egito. E todas as casas que tinham a marca do sangue no umbral da porta, o anjo do Senhor pulava aquela casa e ia para a próxima. Mas a casa que não tinha a marca do sangue no umbral da porta, o anjo entrava e ceifava a vida do primogênito. E assim aconteceu no Egito, você conhece a história. Mas toda casa que tinha a marca do sangue, tinha a proteção do sangue, e o anjo do Senhor não promovia a morte. Porém, até na casa do faraó perdeu o primogênito, que era o sucessor do trono, que era considerado o próximo Deus, a próxima divindade. Faraó não conseguiu, como Deus do Egito, não conseguiu proteger o próprio filho. Então Páscoa significa também um sacrifício em substituição àquele que realmente deveria morrer. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas a palavra de Deus diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Mas a Páscoa foi o primeiro sacrifício feito em coletividade. Os outros sacrifícios eram feitos individuais ou por família. A Páscoa foi a primeira vez que Deus estabelece um sacrifício para que seja feito para toda uma comunidade, que era o povo de Israel, no Egito. E depois que o povo sai do Egito, Deus, além de providenciar o recurso de salvação para eles, salvá-los, tirá-los do Egito, Deus quer se manifestar a eles. Porque o povo conhecia a manifestação do poder de Deus, mas não conhecia quem era Deus. E Deus queria mostrar para eles quem Ele era, como Ele falou para Moisés lá na sarça ardente: eu sou o que sou, eu é que sou Deus, Moisés.
Então Deus, depois lá na caminhada no deserto, Deus marca um encontro com o povo. Nós vamos fazer uma progressão agora, aonde nós vamos entender que Deus quer se revelar ao povo e quer trazer o povo a se aproximar dele. E o interessante é que isso está em Êxodo capítulo 19, aonde Deus diz assim, Êxodo 19:10 diz assim, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então Deus marcou um encontro com o povo, dizendo assim, eu vou me revelar a vocês. Passado 2 dias, no terceiro dia, esse povo fez essa consagração, lavou as vestes, se preparou, mas quando eles veem a manifestação de Deus no Monte Sinai, o temor entra dentro deles, porque o coração deles não estava inclinado a realmente ter uma vida reta e correta diante de Deus. Então o pecado deles é mostrado para eles diante da glória de Deus, mas é lógico. No Monte Sinai teve trovão, raio, zunido de trombeta, relâmpago, e uma nuvem espessa que desceu sobre o Sinai. E aí o povo disse assim para Moisés, Moisés, você desculpa aí, mas a gente não vai não. A gente não pode ir lá, a gente vai perecer na presença de Deus. Seja você, Moisés, o nosso representante, porque nós não conseguimos ficar diante de Deus. Sabe, irmãos, no Êxodo 20 você vai ler que Moisés, ele não tem mais medo, ele tem temor de Deus, mas ele não tem medo de Deus. E Moisés deixa o povo de lado e entra na nuvem espessa, e Moisés tem a revelação de quem era o verdadeiro Deus em toda a experiência. O único que conversou com Deus face a face, teve experiências. Eu tenho para mim que Deus tinha chamado todos eles, mas a iniquidade do homem separou aquele povo de Deus. Mas Deus não satisfeito, porque Deus é um Deus que nos ama, Deus é um Deus que quer habitar em nós, Deus é um Deus que quer se manifestar no nosso meio. Ele fala assim, então tá bom, Moisés, fala para o povo o seguinte então, fala que eu quero habitar no meio deles. Deus não desiste de nós, irmãos. Então Deus diz assim, peça para eles ofertarem e trazerem ofertas, e eu vou explicar para vocês, vocês farão para mim uma habitação para que eu possa habitar no meio de vocês. Em Êxodo 25, no versículo 8, coloca para mim por favor, Êxodo 25, 8, diz assim, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Então Deus não desistiu do homem, mesmo o homem sendo pecador. Deus não desiste de mim e de você, mesmo nós sendo pecadores. Deus já tem feito isso aqui com a gente, irmãos. Domingo passado a glória de Deus desceu neste lugar de forma fantástica. Hoje na hora do louvor eu achei que o negócio ia embalar de novo. Mas essa manifestação não é porque nós somos bonitos, não é porque nós estamos com roupas bonitas, não é porque somos santos, não é porque a gente orou a semana inteira. Mas quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Mas esta manifestação que Deus está fazendo no nosso meio, é porque Deus nos ama e Ele quer se revelar a nós. E aqui, Deus fala assim, faça uma casa para mim então, porque assim eu habitarei no meio de vocês. E aí Deus deu o modelo do tabernáculo para habitar no meio do povo. E eu quero mostrar isso para você. Eu quero mostrar como Deus deu o mapa para que o homem pudesse se aproximar dele, porque eles não podiam chegar direto a Deus por causa do pecado deles. Mas também quero mostrar que a própria
o mapa que Deus deu, também fez com que o homem se afastasse dele, porque o homem tende à religiosidade. Então, eu gostaria que você visse, você já conhece, mas eu queria que você visse em 2 imagens, algumas coisas que nós vamos mostrar. Eu quero pedir para você paciência, mas eu queria que você me acompanhasse naquilo que eu vou te mostrar. E no final nós vamos adorar a Jesus. Amém? Eu vou pedir para colocar a primeira imagem. O Davi não está aqui, né, Davi? Não é? Vem. Davi já está chegando. A primeira imagem, nós vamos ter um exemplo do que era o tabernáculo no deserto que Deus pediu para fazer, para ele habitar. Obrigado. Aqui estava o acampamento de Israel, e todas as vezes que eles acampavam, tinha tribos, e as tribos tinham seus locais já determinados para ficar ao lado do tabernáculo. E Deus mandou construir o tabernáculo, que tem essa grande cerca. Tem uma porta só aqui. Aqui tem um altar, aqui tem uma pia para a lavagem dos sacerdotes. Aqui nós temos 2 cômodos, aonde só os sacerdotes entravam. E Deus começou a mostrar como Ele gostaria de ser adorado e como o homem poderia chegar-se a Ele. Em Êxodo, no final do livro de Êxodo, nós temos a inauguração desse tabernáculo. E nós temos a presença Shekinah de Deus toma este lugar, a ponto de que ninguém podia chegar perto, nem Moisés desse lugar, porque a glória do Senhor tomou conta do tabernáculo inteirinho. Mais do que isso, amados, a palavra de Deus diz que a presença de Deus era como uma coluna de fogo à noite sobre o tabernáculo, e uma coluna de nuvem durante o dia, de formas que faziam um raio. Isso os comentaristas nos falam isso, um raio de 5 quilômetros, aonde uma pessoa daqui 5 quilômetros podia ver a coluna de fogo. E quando a presença de Deus se levantava do tabernáculo, eles falavam assim, é hora de partir, porque Deus determinou que fosse assim. Quando a presença de Deus baixava sobre o tabernáculo, eles sabiam que eles tinham que ficar naquele lugar. E assim é a nossa vida. Nós temos que ter a nossa vida totalmente direcionada pela presença de Deus. Se Deus mandar você ir para o Camboja, meu irmão, é melhor você ir. Porque lá vai ser o melhor lugar e o lugar mais seguro que você tem para ficar. O melhor lugar para nós ficarmos é dentro da vontade do nosso Deus. Eu queria mostrar outra foto, e provavelmente a gente vai voltar para essa. Mas essa foto aqui, essa imagem aqui, mostra uma planta baixa do que era o tabernáculo. Nós temos uma porta, aquela porta principal. Depois, logo em seguida, nós temos o altar do holocausto. O altar do holocausto aqui era onde os sacerdotes faziam sacrifício pelo pecado do povo. Então aqui nós tínhamos sacrifícios todos os dias de um cordeiro. Aqui se fazia todo tipo de sacrifício, inclusive de alimentos, os sacerdotes faziam aqui. E eles tinham que tirar as cinzas que sobravam aqui para fora do tabernáculo. E aqui entrava algumas pessoas da multidão, mas não cabiam todas elas. De formas que os comentaristas dizem que teve gente que nunca pôde entrar no tabernáculo. A bacia de bronze era onde o sacerdote se lavava depois do sacrifício. E ele tinha que se lavar aqui, mãos, pés, para depois entrar nessa porta e ir no lugar santo. Aqui, só a família de sacerdotes podia entrar. Aqui nós temos a mesa dos pães da proposição, os pães asmos, que é um símbolo também da Páscoa. Aqui nós temos o candelabro, porque como essa peça também era coberta, aqui não tinha luz natural. Então esse candelabro servia para iluminar esse local.
dizendo que nós homens precisamos andar sobre a luz de Deus e nada mais. Não tinha luz externa. Aqui nós temos o altar do incenso, onde o sacerdote queimava o incenso, que significava adoração ao nosso Deus. E aqui não podia faltar incenso todos os dias. E depois ele passava aqui tinha uma cortina, irmão, um véu, que impedia as pessoas de entrar aqui. E nesse Santo dos Santos, tinha o utensílio mais importante do tabernáculo, que era a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. E importante porque a presença de Deus, a Shekinah de Deus, se manifestava em cima da arca. E dentro da arca nós tínhamos as tábuas dos 10 mandamentos, nós tínhamos um pouquinho da amostra do maná, que não se estragava, e a vara de Arão que floresceu, que estava aqui dentro. Isso aqui era o utensílio mais importante do tabernáculo. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso se tornou o coração da vida espiritual da nação de Israel. E eles começaram a viver isso aqui com tanta intensidade, porque no deserto a presença de Deus era marcante todos os dias. Mas tudo que a gente faz repetido se torna religião. E os homens transformaram isso aqui numa religião. Na verdade, quando eles entraram na terra de Canaã, eles não conseguiram mais montar o tabernáculo, e só em Josué capítulo 8 é que eles conseguem armar o tabernáculo, a tenda do Senhor. Depois, ela se perde numa guerra na época de Eli, o sacerdote, e só Davi vem restaurar, que é o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, a tenda da adoração, que foi feita com uma forma simples. Mas Salomão é levantado por Deus para construir um grande templo, seguindo este molde do tabernáculo, que é onde eu quero chegar. Aqui virou um templo, irmão, levantado por Salomão com toda a pompa, mas as pessoas esqueceram da presença real de Deus, e virou um ritual, onde animais eram mortos, onde o homem dizia assim, se eu pecar, eu mato esse cordeiro aí então, porque era morte por substituição. Eu estou com vontade de pecar, coitada da pombinha, vai morrer. E começa uma vida de religiosidade, que é o judaísmo. Aí, irmãos, você pergunta para mim, pastor, tudo bem, mas aonde vamos parar com tudo isso? Aí vem o motivo de nós estarmos aqui, que é Jesus. Jesus, quando começou o ministério dele, amados, Jesus viu como as pessoas estavam comercializando a fé. Te faz lembrar de alguma coisa nos dias de hoje? Não traga o cordeiro da sua casa não, compre aqui. Para que você vai viajar e trazer o cordeiro toda essa distância? Compre aqui, eu estou fazendo uma promoção. E aí você dá o cordeiro para o sacerdote oferece o sacrifício e está tudo certo. E passou a ser um comércio, onde Jesus, ele vira a mesa dos mercadores. Eles não estavam vendendo CD, irmão, não estavam vendendo pendrive, celular, não. Eles estavam vendendo coisas para serem usadas dentro do templo de forma religiosa. Esta porta aqui, tradicionalmente no templo, começou a chamar de porta do caminho. Essa porta aqui, tradicionalmente, ela começou a ser chamada porta da verdade. E essa porta aqui, que era o véu, era chamado tradicionalmente de porta da vida. E Jesus começa o ministério dele dizendo assim, na verdade, se vocês derrubarem esse templo, porque era templo, irmão, eu o levantarei dentro de 3 dias. E Jesus estava falando, na verdade, o tabernáculo que Deus mandou fazer é a minha própria vida, onde eu vou ensinar para vocês o que é a verdadeira adoração e o verdadeiro caminho para Deus. Olha só, amados, Deus começa a descrição
do tabernáculo de dentro para fora. Porque Deus quer dizer para nós que a nossa transformação sempre é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Deus também quer dizer que o recurso para a nossa salvação não é de nós para Deus, mas é de Deus para nós. E aí Jesus, como Filho de Deus, ele começa dizendo no ministério dele, e aí eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Em João 10:9, Jesus diz assim, ó: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Aí os discípulos ficaram assim, o que Jesus quer dizer? E aí Jesus continua dizendo, lá em João 14:6 diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está querendo dizer, o caminho do tabernáculo sou eu, que vou mostrar para vocês como vocês vão chegar até Deus. Aqui nós temos Deus mostrando o tabernáculo daqui para fora. E agora Jesus começa a mostrar o tabernáculo, o caminho de Deus aqui, ó. Jesus mostrando o caminho até a gente chegar até Deus. Antes, poucas pessoas podiam entrar no tabernáculo. Agora Jesus está querendo dizer assim, ó: todos vão poder entrar na presença de Deus. Aqui no altar do holocausto, Jesus Cristo foi entregue por nós como ovelha ao matadouro. João, quando viu Jesus, diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a única menção que a palavra de Deus diz sobre isso é que os cordeiros eram mortos em substituição aos homens. Então Jesus foi entregue como um cordeiro para tirar o pecado do mundo. Então aqui, como todos os cordeiros eram mortos todos os dias, Jesus simbolicamente era morto todos os dias pelo pecado de todas as pessoas. Aqui na bacia de bronze, onde os sacerdotes tinham que se lavar, aqui significa a lavagem pela palavra, que é o próprio Jesus. E aqui nós temos o batismo nas águas. Todo mundo que aceita o sacrifício de Jesus passa pelo batismo nas águas e começa a ser purificado pela palavra de Deus, e entra na porta da verdade e adentra o lugar santo, aonde só os sacerdotes podiam entrar. Então eu e você podemos agora entrar no lugar santo. Mas Jesus disse assim, ó: eu sou a luz do mundo. Jesus disse assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, mas se vocês comerem de mim, nunca, jamais terão fome e sede. Jesus disse assim, ó: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando Jesus foi morto, amados, Jesus na cruz exclamou assim, ó: está consumado. E o véu se rasgou de cima a baixo. Aí nós cantamos: o véu se rasgou, o caminho ele abriu, tudo consumado está. O véu se rasgou, o caminho ele abriu, tudo consumado está. Nós só precisamos de Jesus. Eu e você, nós temos cura das nossas enfermidades através de Jesus. Eu e você, nós temos libertação dos nossos pecados através de Jesus. Eu e você, nós temos vida eterna através de Jesus.
Eu e você, nós temos alimento porque Jesus Cristo disse que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Então eu e você, nós precisamos só de Jesus. E quando Ele rasga o véu aqui, irmão, este véu aqui, no templo, tá? O historiador, teve gente que me perguntou de manhã, quem é Flávio José que você falou? Na verdade é Flávio Joséfo, é um historiador judeu. E ele disse o seguinte, que este véu do templo, depois da reforma, este véu tinha 18 metros de altura, era feito de linho retorcido. Sabe o que é linho retorcido, irmão? Não é tecido fino, é tecido bruto, tecido pesado, ainda retorcido, e tinha 12 centímetros de espessura, 18 metros de altura, e pesava 2 toneladas. Flávio Joséfo diz que 2 cavalos, amarrando uma ponta à outra, correndo ao contrário, não conseguiriam rasgá-lo, tal era a espessura dele. Mas quando Jesus morre, o véu se rasga de cima a baixo, mostrando que o lugar santo dos santos foi aberto para mim e para você. Irmão, este lugar santo dos santos, os sacerdotes só podiam entrar uma vez ao ano, no dia da expiação e no dia do perdão, que era o Yom Kippur. Mesmo assim, ele ainda tinha que fazer um sacrifício pela vida dele, porque se ele não tivesse com a vida correta, seria bem capaz que ele morresse aqui dentro, porque aqui era manifestada a presença gloriosa de Deus, que não admite pecado. Em Hebreus 10, 9, diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então a palavra de Deus nos dá o exemplo, irmão, que este véu que separava, na verdade era o símbolo da carne de Jesus, que protegia todos os pecadores da santidade de Deus, não permitindo que eles fossem mortos. Mas agora ele rasgado, Jesus convida a gente para entrar no Santo dos Santos, na presença gloriosa de Deus. E o Santo dos Santos agora pode ser manifesta na minha casa, na tua casa, no quarto, no ônibus, dentro do carro, na igreja, aonde Deus quiser manifestar a presença dEle para mim e para você. E não é porque somos santos, não é porque somos perfeitos, é porque Deus quer se manifestar a mim e a você. É porque Ele nos amou, e nos amou tanto, porque Ele queria se relacionar comigo e com você. E Jesus, irmãos, entra na noite da Páscoa, na noite em que Ele iria ser traído. Jesus pega o pão, que era o pão para celebrar a Páscoa, porque a Páscoa nós tínhamos 3 coisas, 3 elementos: o carneiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. O carneiro era símbolo de Jesus que ia morrer por nós lá no futuro. O pão sem fermento é uma vida sem mistura minha e sua, sem mistura do mundo, que mostra também a santidade de Jesus. E as ervas amargas era para todos se lembrarem do sofrimento que era no Egito. E eu quero dizer para você que o Egito, e eu quero dizer, eu amo o Egito, irmão, eu quero ir lá, mas ele é símbolo dentro desse contexto do mundo. E nós não podemos nos misturar com o mundo. E aí Jesus, quando celebra a Páscoa, Jesus pega o pão e diz assim: este pão é o símbolo do meu corpo, é a minha carne que é partido por vós. Que é esse véu que é rasgado aqui. E este cálice é o cálice da nova aliança, porque essa aliança foi substituída.
Não precisamos matar mais animais, não precisamos mais fazer rituais, não precisamos de vestes, não precisamos de rituais, não precisamos de dogmas, não precisamos de nada, porque Jesus Cristo nos libertou de tudo, amado. E temos o caminho Jesus abriu. E aí Jesus é entregue na noite de Páscoa como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus exclama lá na cruz, como a última fala dele na cruz: está consumado. Às vezes a gente quer se santificar e é bom, a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que fazer isso, mas a gente acha que a gente é que vai conquistar alguma coisa. E aí a gente se esforça, se santifica, faz jejum, ora, canta, vem no I Pray, vem na oração de domingo. E eu quero dizer para você que você precisa vir mesmo. Mas às vezes a gente acha que é isso que vai fazer com que Deus se manifeste em nós. E eu não estou falando que não é para fazer, mas o nosso sentimento muitas vezes é que eu vou fazer alguma coisa para Deus ver que eu sou tão bom que Ele pode se manifestar para mim. E Deus não se manifesta a nós porque nós fizemos alguma coisa. Porque se é para falar de alguém, deixa eu falar de mim. Me consagro, me santifico, coloco uma vida regrada. E quando menos espero, piso na bola com a minha esposa, ofendendo ela, fazendo alguma coisa que não agrada a ela. E aí eu vou a ela e falo assim: amor, me perdoa, eu não queria fazer isso, me perdoa. Ela fala: amor, te perdoo. Aí eu vou diante de Deus e falo: Senhor, tira essa ira de mim. Por que eu não fui mais paciente? Por que eu não respirei, contei até 10? Se 10 não resolvesse, contava até 20. Se contasse até 50, até 1000. Por que eu fiz isso? Aí Deus: Marcos, está consumado. Aí quando eu penso que não, no trânsito, pega um buraco, alguém dá uma fechada, ou o horário não está dando, aí eu... Aí o Espírito Santo fala assim: Marcos, quando pensa que não, bom pai, eu me considero um bom pai. Aí, errei com um dos filhos. Filho, você me perdoa. Aí vou diante de Deus: papai, por que eu ainda sou assim? Filho, a palavra de Deus diz lá em 1 João assim, filhinhos, não pequeis. Todavia se pecardes, há um advogado fiel e justo, Jesus o justo. Ele é a propiciação. Troca essa palavra propiciação. Ele é o pagamento pelos seus pecados. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos lavar de toda injustiça. Então eu sou livre. Eu não tenho mais julgo sobre mim. O pecado não manda mais em mim. O diabo não manda mais em mim. O mundo não manda mais em mim. Porque eu sou livre em Jesus. Ele abriu o caminho que nos leva e que me leva ao Santo dos Santos, onde a presença de Deus é manifestada. E aquilo que Deus queria fazer, Ele faz no dia de hoje. A Shekinah de Deus, aonde eu e você estivermos. Eu queria te convidar a adorar ao Senhor. Esta noite é uma noite de adoração por aquilo que Ele fez. Eu não mereço. E o esforço que eu faço e que eu fiz, e que muitas vezes eu tento fazer, não é o suficiente para me purificar. Mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. É noite, irmãos, de nós agradecermos. Talvez a gente não coma o carneiro, a gente não comeu pão sem fermento, a gente não comeu erva amarga. Mas Jesus, quando Ele celebra a última Páscoa, Ele estabelece a ceia do Senhor, onde Ele diz assim: fazei isto em memória de mim, todas as vezes que estiverdes reunidos, para lembrar o sacrifício de Jesus, que me perdoou de todos os pecados.
Talvez você comeu peixe hoje, a tradição da sua família faz com que você coma peixe. E aí você vai perguntar para mim, e aí pastor, pode? Pode, coma peixe, é saudável. Pastor, eu comi chocolate. Eu falei assim, só vou te perdoar se você me der um pedaço. Mas eu vou falar para você, você tem condições de dizer Feliz Páscoa para alguém com todo o sentido da palavra Feliz Páscoa? Onde nós podemos dizer assim, feliz dia da ressurreição daquele que morreu por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou. É o motivo de nós estarmos aqui. Não estaríamos aqui se não fosse por Jesus. Então eu vou te convidar a aumentar a tua adoração como estava no começo. Hoje nós não vamos fazer apelo para você vir na frente, não, irmão. Mas nós vamos fazer um apelo para você adorar ao Senhor em todo o sentido da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, Jesus diz assim, ó, a palavra, as escrituras testificam de mim. E nós estamos fazendo a testificação de que hoje você tem motivo para adorar. Não deixe esse dia passar em branco. Talvez esse teu dia foi um dia muito comum. Talvez você se aborreceu muito esse dia também. Ou talvez foi um dia que você nem percebeu, passou. Mas agora, eu vou pedir para você adorar ao Senhor em todo o sentido da adoração. Porque Ele morreu por mim e por você. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está sentado à destra de Deus Pai intercedendo por nós. E nos ensinou o caminho para ir na presença de Deus. Eu queria que você acompanhasse essa adoração. Em nome de Jesus.